Basta um clique para você obter 80% de lucro e quase multiplicar toda a sua grana. E também basta um clique para você perder tudo aquilo que você juntou durante toda a sua vida. Operação binária, afinal de contas, é golpe ou é técnica de operação no mercado financeiro? Vamos falar sobre isso hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Eric Mota, sou jornalista e essa aqui é a Verus Capital, casa de research de análise do mercado financeiro devidamente certificada pelos órgãos reguladores. Gente, operação binária é uma das coisas do day trading que mais trazem polêmica nesse mercado. Existem duas versões. É golpe, só tem falcatrua, é técnica de operação. Vou explicar para você o que é operação binária e você chega na sua própria conclusão. Hoje eu vou ler bastante, tá? Você vai ver bastante olhando para a tela, porque é um tema muito polêmico e eu não posso errar nas explicações. Então eu fiz um estudo aprofundado, anotei vários tópicos, trarei todos eles para vocês hoje. Vamos lá, gente. Por que binário? Porque sempre tem duas possibilidades de resultados. Ou acerta a previsão e ganha um valor fixo, ou erra e perde tudo o que apostou. Diferente do day trading, tá? O day trading, que é a operação tradicional da Bolsa de Valores, onde você compra e vende ativos, compra e vende paridade de moeda, compra e vende, de repente, operações, ouro, enfim, Bitcoin. A operação binária, ela é em curtíssimo prazo. 1 minuto, 5 minutos, às vezes 30 segundos. Imagina a loucura de dopamina, de endorfina que isso gera dentro de você. E nesse estudo, mais para frente, eu trouxe um tópico especificamente sobre isso. Como funciona na prática a operação binária? Primeiro você escolhe o ativo, geralmente paridade de moeda mesmo, euro-dólar, que eu sempre trago aqui, em yen, enfim. E aí você define o seu tempo de expiração. Por exemplo, 1 minuto. E aí você faz a sua previsão. Cara, na prática, vamos lá, você aposta que daqui a 1 minuto o preço estará menor do que agora. E aí, se você acertar, então, se o preço se mover um único milésimo a favor da sua previsão no último segundo desse tempo, você ganha. Geralmente, aqui está o problema, entre 70, 80, às vezes 90% ali do valor que você investiu. Agora, se ele se mover 1 milésimo contra o que você apostou, meu amigo, você perde tudo. Tudo. 100%. Então, os grandes riscos. Cara, tem essa simplicidade, né? Pô, clica num botão, ganha dinheiro em 1 minuto. Parece atraente. Realmente é. Mas e a perda? A perda é sempre de 100%. O lucro, geralmente, vamos pegar uma mediana entre 70 e 90, geralmente 80%. Então vamos lá, eu tenho 10 reais, apostei 10 reais, a palavra é aposta, tá, gente? Apostei 10 reais, recebo 8 de lucro se eu acertar o lado que ele vai se mover quando fechar o tempo que eu determinei. Mas se eu aposto 10 e erro, eu perco os 10 inteiros. Se você acertar 50% das vezes e errar 50% das vezes, você quebra a sua conta. Você está entendendo o risco disso? Eu acertei metade, errei metade, eu quebro. Eu não posso acertar só metade. Não fico no 0 a 0 se eu acertar metade. Para ficar no 0 a 0 ou mesmo ter algum lucro, a nossa taxa de acerto tem que ser acima de 55%, 60% aproximadamente. É difícil fazer isso, gente, em gráficos de milissegundos. Você entende a dificuldade? Eu conheço gente que eu realmente considero séria, que vive de operação binária. Eu conheço. Gente do bem, gente íntegra, que vive disso. Uma pessoa que inclusive eu tenho apreço, já me convidou a tentar com ele. Eu não quis por motivos de tenho medo, sabe? Respeito a pessoa, respeito o profissional, mas não quero. Mas daí é de cada um, cada quem com seu cada quem. Vamos lá. Tem uma questão de ilegalidade ainda na operação binária dentro do Brasil. A Comissão de Valores Imobiliários, que eu sempre cito nos vídeos, a CVM, que inclusive regulamenta a operação da Verus Capital, ela não autoriza nenhuma corretora brasileira a fazer operação binária no Brasil. Ou melhor, a captar
clientes brasileiros, tá? E aí essas corretoras operam geralmente em paraísos fiscais, operam no Chipre, operam nas Ilhas Seychelles, enfim, São Vicente, Granadina, sempre troco esse nome. E aí tem um risco, cara. Quando você tem uma corretora que tem um escritório no Brasil, que tem profissionais aqui no país, você tem uma certa forma de cobrar, você tem quando a corretora é devidamente certificada pelos órgãos reguladores, por mais que ela tenha a sua sede oficial em outro país, se ela tem um escritório no Brasil, fica mais fácil de você ir atrás de você cobrar. Agora, se ela não tem, se ela opera ainda uma forma de operação que não é permitida no Brasil, se ela some com seu dinheiro, não tem para quem você recorrer. Ah, vou para a CVM. Ela já não é regulamentada, vai acontecer o que com ela? Vou para a PMEC, idem, você entende? Então, assim, é cuidado. Aquilo que eu falo em todo vídeo, cautela e canto de galinha, não fazem mal a ninguém. Beijo minha mãe, que traz sempre dizeres sábios. Aí, até aqui, gente, tudo bem. Disse o frango na porta do forno. Porque tem um risco maior nas operações binárias, e esse risco é a manipulação dos gráficos, chamado OTC. Over the Counter. Vamos lá. Muitas vezes, essas plataformas, elas oferecem um gráfico no horário em que o mercado não está funcionando. E aí, como que ela faz esse OTC, esse over the counter? O gráfico ele não mostra o mercado financeiro real. Ele é gerado por um algoritmo interno da própria corretora. Ou seja, você está jogando contra o computador, que é quem dita as regras. É como se fosse... Aqui eu vou fazer uma analogia. Não estou falando que é idêntico. Atenção, nem podem me processar, né? Mas não estou falando que é idêntico. Mas como que funciona o jogo do Tigrinho? O jogo do Tigrinho é uma plataforma em que a própria plataforma determina quando você ganha e quando você perde. Por isso que falam que você nunca vai ganhar da mesa. A mesa sempre vai ganhar em cima de você, porque é a mesa que determina quando você ganha e quando você perde. Quando a gente está falando do OTC, a gente está falando basicamente da mesma coisa. É muito próximo. Eric, é possível ter gente séria na operação binária? Como eu falei, é possível. No meu ver, é possível. Você recomenda? Não, não recomendo. Não é regulamentado. Não quer dizer que a pessoa, o trader que vai para esse lado, ele é errado. Ele está fazendo o que ele quer. Mas quer dizer que não é regulamentado no Brasil, tem um grande risco de perda, a maior probabilidade é que você perca muito, e essa sua perca, gente, no mercado financeiro tem uma máxima que nem é verdadeira esse dizer no sentido de não são números precisos, tá? Mas diz que 90% dos traders perdem 90% da sua renda em até 90 dias. É um ditado, vamos dizer assim, tá? Não tem nenhum embasamento científico nisso, mas é um ditado. Que acaba corroborando um pouco com a realidade, uma vez que a maioria das pessoas vão para mentores que não são regulamentados pela PMEC, não são regulamentados pela CVM, não tem, por exemplo, o know-how que o Alexandre Ragosino tem, mais de 20 anos de trade, autor best-seller, operador por muitos anos da Bloomberg, deu palestras mundo afora, tem mais de 15 mil alunos no Brasil, enfim. Nem todo mundo, a maioria das pessoas acabam indo para os caras que operam na ilegalidade, sem regulamentação, sem estudo necessário, vivem ali de uma sala de sinais duvidosa. E aí por isso que a maioria perde, né? Não vai atrás de gente séria, que nem o Alexandre, a maioria perde mesmo. Só que na sala de operação binária, a probabilidade, eu diria que é muito maior do que 90% perde 90% da renda em 90 dias. Eu digo que, sei lá, eu vou chutar, é chute, não é dado. 98% perde 100% da sua renda em até um mês. É assim, é um chute da minha parte, mas só para você entender a analogia que eu faço na minha mente sobre operação binária. Por fim, você, trader, às vezes profissional, às vezes não, mas que faz operação binária, não estou falando sobre você. Eu acredito que às vezes você é um cara que tem boas intenções, mas fato é, você opera
um tipo de ativo, um tipo de operação que não é legalizado no Brasil. Por fim, gente, eu quero trazer uma última questão. A questão psicológica, e aqui eu vou fechar o vídeo. É uma dinâmica muito rápida de ganha e perde. Lembra muito mesmo, pelo menos agora eu falo 100% de certeza quando eu falo de endorfina, de noradrenalina, isso eu entendo bastante sobre os elementos bioquímicos do cérebro. Já estudei muito sobre isso. Operação binária movimenta o mesmo campo do cérebro do que o jogo do tigrinho. Tem gente que ganha grana com o jogo do tigrinho, mas é altamente não recomendável que você vá para o jogo do tigrinho. Porque a operação binária é compra, vende, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Ela ativa gatilhos psicológicos que te viciam tal qual um jogo de azar. O trader iniciante costuma perder uma operação e na tentativa de recuperar o dinheiro, dobra a aposta e aí costuma zerar a conta inteira em poucos minutos. Cuidado com a operação binária, tá? Cuidado com a operação binária. Quer aprender a operar de forma séria, técnica e responsável? Venha para a Assessoria Veras. Toda terça-feira, Alexandre Ragusino, em uma sala fechada de Zoom, abre a câmera e opera junto com você e te ensina a operar. E, no caso, é a operação de fato no mercado financeiro, tá? Compra e venda de ativos sem aposta. Técnica, gráfico, técnico, tá bom? Te aconselho a não ir para o lado da operação binária, vai para o lado do day trading mais profissional, com um operador regulamentado pela CVM, pela APMEC. Cuidado com quem não tem essas regulamentações. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Eu sei que o tema do vídeo é polêmico, eu sei que pode atrair hate de gente que é da operação binária, mas eu repito, eu não estou falando de você, operador. Eu estou falando da maior parte das casas que oferecem operação binária. Maior parte. Não falei nem totalidade. Estou sendo bem conservador aqui. Não sei, acho até que o Alexandre Aguzino seja um pouco mais radical no pensamento dele sobre isso, mas eu tô te dando a oportunidade da dúvida. Se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha e até a próxima.